sejam bem-vindos ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a coronectomia. Você sabe o que significa isso? A coronectomia também é conhecida como a odontotectomia parcial, muitas vezes intencional, que é quando se faz o ato da remoção da coroa do dente, deixando a raiz para ser removida após. Mas antes de a gente falar mais sobre isso, a gente precisa lembrar um pouco sobre a história por trás desse tema tão importante dentro da odontologia cirúrgica, da cirurgia oral menor. Em 1970, existiu diversos estudos sobre o sepultamento da raiz, de forma a preservar a altura do rebozo alveolar. Assim como, em 20 anos depois, em 1990, houveram-se alguns estudos e artigos que se persistem até hoje sobre a remoção do terceiro molar inferior, quanto está próximo das raízes com o canal mandibular, sepultando aquela raiz, já que muitas vezes sepultar aquela raiz, né, ou seja, deixar um fragmento dentro, é mais seguro para o paciente do que você tentar remover e assim poder ter algum rompimento, né, do nervo e causando ali naquele paciente uma parestesia. Como a gente falou, a coronectomia tem como objetivo deixar aquela raiz in situ. Em técnica, quando é aplicada essa odontectomia parcial intencional, geralmente se trata quando esses dentes são inclusos, de forma a, como a gente acabou de falar, evitar danos ao nervo alveolar inferior. Então, lembrando que a coronectomia é caracterizada por ser uma abordagem cirúrgica que consiste na remoção da porção coronária desses molares, principalmente mandibulares, quando estes estão inclusos e impactados, e assim preservar e fazer a manutenção das suas raízes no alvéolo dentário. Quando a coronectomia é indicada, ela tem a sua indicação quando está próxima das raízes dos molares inferiores, dos terceiros molares inferiores, né, principalmente, ou até mesmo outros dentes que estão próximos ao canal mandibular, de forma a evitar lesões ao nervo alveolar inferior e causar, como a gente falou, né, uma parestesia, que é caracterizada por ser uma sensação de formigamento, uma sensação anormal de uma dormência. Então, é como se você tivesse sempre anestesiado. Na maioria dos casos, a parestesia ela é temporária, mas possa ser que quando há um trauma, né, um dano no nervo no nervo do canal mandibular, possa ser que se persista por muito tempo, tendo que ser tratada com laser terapia. Mas é claro que isso depende muito de cada caso, tá? Então, a parestesia é esse termo que é uma sensação que o paciente não vai sentir e vai persistir por um certo período, tá? Mas ela não é considerada uma patologia, mas sim um sintoma. Além disso, ela vai apresentar alguns riscos de pós-operatório com íntimo contato, entre elas, riscos de danos neurológicos, complicações pós-operatórias e danos a estruturas nervosas adjacentes. Então, quando tem esse contato com o nervo, né, o dente, pode causar esses riscos para o paciente. Mas, na final de contas, como é que se faz a coronectomia? Ela é caracterizada por ser feita, né, a remoção da porção coronária do dente. Coronectomia, coroa. Então, se remove a coroa daquele dente envolvido, deixando intencionalmente algumas raízes vitais no alvéolo, como a gente pode ver na imagem, ou uma raiz ou todas as raízes com preservação e acompanhamento radicular. E essas preservações, elas foram descritas pela primeira vez em 1984. Então, alguns pacientes, às vezes, né, têm raízes impactadas e muitas vezes colocam a culpa no cirurgião dentista que fez aquela cirurgia. Mas, na verdade, esse dentista evitou que você tivesse uma parestesia. Então, fique tranquilo. Só não pode estar acompanhado de dor e de inchaço no local. Se tiver tudo certo, você não estiver sentindo nenhum sintoma, a melhor coisa que fez foi ter deixado aquela raiz in situ, tá? Então, a remoção dessa porção coronária é uma técnica cirúrgica alternativa dentro da cirurgia oral menor, quando tem a remoção completa de dentes impactados ou quando estes dentes apresentam uma associação com o nervo alveolar inferior e muitas vezes com o canal mandibular, né, como a gente falou, tanto terceiros molares inferiores quanto outros dentes próximos ao canal mandibular, como caninos inclusos impactados também.
Qual é o objetivo dessa técnica? O objetivo da coronectomia é diminuir a incidência das lesões nervosas ao nervo alveolar inferior. E, quanto a isso, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração, dentre eles: quanto à realização da técnica, o correto diagnóstico por exames de imagem, então é necessário sim de uma panorâmica e em casos de terceiros molares inferiores próximos ao nervo alveolar inferior ou dentes próximos ao canal mandibular, uma tomografia computadorizada por feixe cônico é muito importante para que a gente tenha uma visão tridimensional daquele dente e ver se realmente ele está próximo ao nervo e, se estiver próximo, qual é a proximidade desse dente com o nervo. Uma indicação adequada da remoção do dente, esse dente realmente precisa ser removido, quanto tempo ele tem para ser removido, tem quanto tempo que esse dente está assim, ele está reabsorvendo o segundo molar. Possíveis complicações trans e pós-operatórias, todo cirurgião dentista ele precisa entender isso na hora que está fazendo o planejamento da sua cirurgia. E fatores de riscos para a lesão do nervo alveolar inferior, que pode acontecer. Assim como em qualquer cirurgia médica, cirurgias odontológicas, em especial o siso, tem seus riscos. E é importante que a gente esclareça isso para o paciente, para depois não acontecer nenhum BO, não é? Mas certo, agora que eu já sei as indicações, os fatores que eu devo levar em consideração, o objetivo, agora eu preciso saber do passo a passo da técnica. Então, como eu faço uma coronectomia? Então, o primeiro passo é a anestesia. Então, você pode estar aplicando o bloqueio pterigomandibular. É importante que você passe, né, uma pomadinha, um anestésico tópico. Tem muitos dentistas que não indicam a benzocaína, mas se você tiver só ela e não passar ela e não passar nenhuma, passa a benzocaína, que já ajuda, né? Ela não é uma das melhores que a gente tem. Existem muitos profissionais que indicam você formularizar, né, anestésico tópico, mas tendo ela, por que não? Descolamento mucoperiosteal, se você não vê o que você está fazendo, você não vai fazer uma boa cirurgia, então precisa descolar. Pega do terceiro molar inferior até ali o ramo da mandíbula e descola o segundo molar até ali o meio do primeiro molar, certo? Logo após você ver, anestesiar, o paciente está sentindo nada, broca desse dente. Brocas de peças de alta rotação, como a osteotomia 702, de forma a expor o dente no nível da junção amelocementária, então você vai observar aquele dente inteiro. Faz essa odontosecção, ou seja, remove a coroa no sentido vestibulolingual com a broca em alta rotação. Lembrando, gente, que a broca ela tem que estar irrigada com soro fisiológico a todo momento para a gente evitar qualquer complicação que possa dar naquele momento, tá? Principalmente sangramento em excesso. E essa broca em alta rotação, a 702 de preferência, com 2/3 de extensão. Insere a alavanca reta na odontosecção para fazer a fratura. Ou seja, você vai falar para o paciente, você vai sentir uma trincazinha, como se fosse um estralo. E aí você vai descolar a coroa da raiz, de forma ali a remover cuidadosamente aquela coroa, evitando a mobilização das raízes. Porque até na hora que você remove a coroa, pode ser que a raiz ela pegue ali o nervo, né? Dentes que estão muito próximos ao nervo. Um acabamento da superfície para deixar as raízes dos terceiros molares abaixo da margem óssea, uma limpeza da cavidade e uma sutura para boa cicatrização. Após esse procedimento, é indicado que você faça controles radiográficos de 3 em 3 meses para observar aquela raiz daquele paciente. Depois desse ano, no próximo ano, 2 vezes no ano, de 6 em 6 meses. Depois, anualmente, para acompanhamento da neoformação óssea local e verificar se houve uma migração das raízes. Então, existem muitos casos clínicos em que pacientes existem 5, 10, 15 anos com aquela raiz sepultada e não sentem absolutamente nada. Então, é um caso muito bom, é uma técnica ótima que, quando indicada e bem efetuada, tem um sucesso. Tá certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E o nosso TikTok também, @Resumo de Odonto, em que a gente tem vídeos lá todos os dias, certo? E se tu chegou até aqui e ainda não se inscreveu, o que você tá esperando? Inscreva-se, deixa o like e também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Então é isso, valeu!